Olá, boa tarde. Sou eu de novo. Eu vim aqui para poder dividir com vocês a palavra do Senhor. Isso me faz muito prazer. Espero que sirva para nós, né? É, Aqui eu intitulei, eu gostei muito de pôr esse título, que diz assim, é, absolvido, né? Que foi absolvido a condenação da raça humana. E eu peguei aqui como um ensinamento para nós, Romanos 8, do 1, o 2 até o 3. É um ensinamento perfeito para nós entendermos o que foi que Jesus veio, né, fazer aqui nessa terra por nós. E, e ele veio para poder nos salvar, né? E em Romanos 8, 1, diz assim: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Não existe nenhuma condenação. E para aquelas pessoas que já estão em Cristo Jesus, porque no 2 diz assim: pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei, do pecado e da morte. Se tivermos unido com Cristo, então ele faz esse efeito, ele faz esse dever, aquilo que ele veio trazer para nós foi vida, né? Vida em Cristo Jesus. E se estivermos unidos em Jesus, porque ele veio para acabar com o pecado, porque aí continua no 3. Deus fez o que a lei não podia fazer, porque a natureza humana era fraca, né? Fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Coisa maravilhosa, né? Para nós que estamos condenados, que foi desenvolvendo a raça humana dentro de um contexto do pecado, porque começou com o homem caído, caiu no pecado, separou de Deus, então Deus mandou o seu filho, né? O seu filho em carne, né? Que sofria, que tinha fome, que tinha necessidade igual cada um, cada um de nós, que era filho, mas a diferença de nós que a palavra diz que ele nunca pecou. Ele veio e nunca pecou. Ele tinha 100% Deus, não é? Então, aqui no 3 diz assim, que ele veio, né, afirmando aqui no versículo 3, que ele veio na natureza pecaminosa, quer dizer, pegou a nossa natureza, pegou a nossa carne, ele se envolveu na casca, que é essa nossa carne, que é limitada e tudo, veio da sua glória, desceu da sua glória para poder, em João 1 diz que ele veio, ficou, encarnou no verbo, e o verbo
né? E o Verbo se tornou carne. E esse Verbo que se tornou carne veio habitar entre nós. Ele passou esse tempo todo nos ensinando e fazendo nós entender que era Deus. Em Apocalipse diz que ele era o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Quer dizer, ele era Deus. Ele é Deus. Então, ele se humilhou a si mesmo e tomou forma de servo, né? Ele tomou forma de servo, humilhou a si mesmo. Agora, imagine um que é dono do céu, que fez, que a palavra falou que tudo foi feito por meio dele. E sem ele, nada poderia ter sido feito. E se humilhou na forma de um ser humano, limitado e tudo. Isso é muito, isso é uma forma de amor, é uma demonstração de amor muito grande, que ninguém pode fazer, ninguém, nenhum ser humano pode demonstrar tanto amor assim como o nosso Deus. Ele é maravilhoso, mas ele veio para pôr fim ao pecado, né? A separação do homem com Deus, para poder unir. Ele é a ponte que também é escrito que ele, ela é aquela ponte que o homem separado une com Deus, não é? Aí, quando eu vou pregar o evangelho, há muitas pessoas que têm a mente oturada, a mente, e faz um monte de pergunta, fala que não é possível que só a religião cristã é que leva a Deus. Oh, quanta ignorância, Senhor! Mas olha, não é religião que. Até eu explicar que não é religião, mas é aquele Deus, é aquele Senhor, é o Jesus Todo-Poderoso, que é o sangue dele derramado é que paga os pecados de todos naquele que nele crê, né? Naquele que nele crê. Mas, como diz aqui, nenhum, né? Já não há, como diz no primeiro que eu já li, vou tornar a repetir, agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Então não há nenhuma condenação. Agora, também tem seu critério, né? Tem critérios, porque ele diz assim, se. Quando tem essa palavrinha se, é porque tem um critério. Agora, é escrito em João 15:10, diz assim, se guardastes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, no mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Aí vem os critérios, porque vem a graça, mas vem junto com os critérios. Se permanecereis, né, no meu amor, se guardais os meus mandamentos. Porque as pessoas não lê a Bíblia inteira para poder entender, então pensa que a graça virou uma graça muito barata, que aí você continua no mundão como você estava, achou essa proposta que aquele que está em Cristo, não há nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo. Aí, o que acontece com muitas mentes, que as pessoas começam a frequentar a igreja e diz que está em Cristo, mas sem os critérios, né? Sem os critérios que, se guardais os meus mandamentos, permanecereis no meu amor.
no mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tem critérios, né? Critérios. Eu entendi que se eu estar em Cristo, e para eu estar em Cristo, eu tenho que guardar os seus mandamentos, né? Porque tanta gente, quando fala em mandamento, já pensa no Velho Testamento, nos mandamentos, que não é por aqueles mandamentos que nenhum homem vai aos céus, nenhum homem entra na graça de Deus, mas pelo sangue de Jesus. Mas eu vejo que tem a escada, que tem uns degraus. Aceita Jesus, mas nós é tudo pela sua graça. Mas aí é a confirmação que estamos em Jesus, é que o Espírito Santo vem habitar em nós. E uma vez que o Espírito Santo veio habitar em nós, então nós não caminhamos mais segundo a velha natureza, porque a gente vai, mesmo que o cristão sempre tem pecados, né? Sempre tem pecado, mas ele está caminhando. O Espírito Santo entristece quando ele desliza, quando ele faz alguma coisa, ele vai logo pedir perdão, porque quem faz isso no ser humano é o Espírito Santo que está dentro de nós, porque antes da gente ter esse encontro com o Senhor Jesus, se a gente pecasse e fizesse qualquer coisa que sabia que não era do agrado do Pai, do agrado do Senhor, né? Então a gente não tinha nenhum peso de consciência, nem nada, porque não tinha esse Espírito Santo dentro de nós. Paulo diz que quando ele iniciou o caminho com Jesus, com o Senhor, ele dizia que ele não fazia aquilo que ele queria, mas sim aquilo que ele não queria, porque a natureza humana ainda estava muito viva dentro dele. E o que nós caminhamos fazendo com Cristo, a natureza humana vai perdendo força, que é a natureza do pecado, vai perdendo força, porque o Espírito Santo vai cada vez mais trabalhando e se apossando da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida, do nosso caminho, né? Direcionando as nossas vidas. Então a gente não faz mais as coisas velhas, não é porque uma religião impõe, é porque nós amamos tanto o Senhor Jesus, que qualquer coisa que ele tenha dito na sua palavra, nós dizemos que se nós pusemos em prática, a gente ainda acha muito pouco pelaquilo que ele fez por nós, para poder salvar as nossas almas, não é, gente? Então, eu vou ficar por aqui e fique com Deus. Até uma próxima oportunidade. E fico feliz que a gente compartilhe a palavra do Senhor junto. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos. A palavra de Deus diz que essa palavra que eu li é do Evangelho, é da Bíblia, que ela para nós é um fortalecimento e que ela é uma espada. E que ela é uma espada para batalhar contra as forças do mal, porque a gente vai e lembra, né, da palavra de Deus quando você vê um movimento contra que não condiz com a vida de Deus e um movimento em relação à sua vida, né? Uma sugestão de alguma coisa que você tenha que fazer ou tenha que praticar que não é da vontade de Deus, né? Porque cada vez que praticamos alguma coisa, sabendo ou não sabendo também, aquilo traz consequência para nossas almas.
ela vai ficando mais frágil. E isso acontece com muitas pessoas que se desviam do caminho do Senhor, porque vai dando a oportunidade o mal operar nas vidas deles. E não é fácil manter uma vida pertinho de Deus, né? Com a oração, com jejum, com a leitura da palavra. Isso o Senhor fica mais perto, nos ajuda a nos dar o discernimento daquilo que é dele e daquilo que não é dele, além do que está já escrito na palavra. Dele, aquilo que agrada a ele e aquilo que não agrada. Então, eu vou deixar vocês, tá? Um abraço bem forte. Deus que abençoe. Deus que abençoe sua família, sua vida espiritual, a sua vida material, a sua vida familiar. Deus que esteja reinando na sua vida. Tá bom, meus amados? Beijo.